Olá, continuando nossa aula, vamos ver agora um assunto que vai ser importante para desenvolvimento com o Spring Framework, que é em conceito de injeção de dependência. O que é uma dependência? Ela é um objeto que sua classe precisa para funcionar. Por exemplo, se você tem um cargo, um cargo pertence a um departamento. Então, para que esse cargo seja criado, ele precisa da instância do departamento. E então esse departamento teria que ser criado dentro dele. Mas isso pode gerar um problema, que seria o acoplamento, que é a dependência forte. E para resolver isso, o framework faz esse serviço para a gente. Ou seja, a injeção de dependência então é um padrão de projetos que diminui o acoplamento e é baseado em abstrações. Ou seja, o próprio framework, através de uma anotação, vai injetar a instância do departamento no cargo, para a gente fazer isso de forma mais simplificada e mais coesa. O próximo é a inversão de controle. A inversão de controle é um padrão de projeto. O programador abre a mão do controle das instâncias e a responsabilidade passa de ser um container, que é o que eu disse para vocês, ou seja, a injeção de dependência, a instanciação vai ser feita pelo próprio framework, o container. E nesse caso aqui, a inversão de controle então serve para quê? É um padrão que ajuda a gente a resolver o problema da injeção de dependência. Simples assim. Aqui estão alguns exemplos de anotações do Spring Framework. Por exemplo, aqui a anotação @component é uma anotação básica para criar qualquer tipo de bin gerenciado pelo Spring Framework. Normalmente é usada quando não se define um bin como repository ou service. Aqui está um exemplo de utilização da anotação component. Depois nós vamos utilizar todas essas anotações na prática mesmo, e aí fica mais fácil para entender. A anotação repository define um bin como sendo tipo persistente para uso em classes de acesso a bancos de dados. A partir desta anotação, o Spring pode usar recursos referentes à persistência, como tratar exceções específicas para este fim. Vou anotar essa parte aqui que é importante entender. Aqui, por exemplo, um computador DAO declarado do tipo repository. Que o computador DAO é o padrão que vocês vão utilizar para fazer a conexão lá com o banco de dados, para fazer as chamadas dos métodos. Por exemplo, cadastrar, salvar no caso, editar, remover. Component Repository Service. A notação service é usada para classes do tipo serviço, service layer, que possuem, por exemplo, regras de negócios. Essa seria outra camada da aplicação, só para tratar regras de negócio mais específicas. Anotação auto-wired, anotação usada para informar o Spring que ele deve injetar a variável anotada na classe que está sendo declarada. No caso, é essa anotação que vai fazer o que eu disse para vocês lá da injeção de dependência. Por exemplo, aqui vocês estão vendo a classe computador service, ok? E aqui dentro do computador service tem a variável DAO, que é o atributo do tipo computador DAO. Aqui eu estou declarando um tipo, esse tipo aqui é uma classe. A classe computador DAO está declarando um atributo do tipo DAO, que pertence a computador service. Então,
Eu fazendo isso aqui, eu não preciso fazer um computador DAO, recebe, new, computador DAO para utilizar. Eu simplesmente faço auto-wired e ele já vai estar adicionando uma instância aqui dentro. Ou seja, para eu criar um computador service, é necessário que exista lá na memória, já iniciado, um DAO, um computador DAO, que ele vai fazer parte do computador service. E o auto-wired já está fazendo isso e injetando aqui no computador service, né, a nova instância que for criada. Aqui um exemplo, o auto-wired pode ser declarada sobre as variáveis de instância, método set das variáveis de instância sobre métodos construtores. E aqui está o exemplo também. Aqui do set computador DAO, né? E aqui já é um método construtor, né? Por exemplo, pode ver que o método construtor de uma classe sempre tem o mesmo nome da classe. Esse aqui é o nome da classe, public class computador service, ela é do tipo service. E aqui nós temos o método construtor. Aqui ele está criando uma instância, aqui ele está falando que o DAO dessa classe, né, o atributo dessa classe, de esse ponto DAO, que é o atributo que está aqui, foi declarado aqui, vai estar recebendo o que for passado por parâmetro, na hora que o construtor está construindo aqui a instância. Passou por parâmetro, já recebe o dado. E aqui ele é do tipo auto-wired, já fez a injeção. Até a próxima.